Vamos resolver. O grupo 6 do exame 2018 da época especial. A identificação de alguns elementos químicos em amostras de sais pode ser realizada usando um teste de chama. Nesse teste, uma amostra do sal é colocada numa colher de combustão que se põe em contacto com a chama de uma lamparina ou de um bico de Bunsen. A cor que é conferida à chama permite, em determinadas condições, identificar o cátion do sal constituinte da amostra. Para realizar o teste de chama com amostras de diferentes sais, deve colocar-se o sal na parte mais quente ou menos quente da chama. Deve colocar-se o sal na parte mais quente da chama. Quanto maior for a temperatura, maior é o número de cations excitados e, portanto, maior é o número de eletrões que transitam e a cor da chama que vamos observar vai ser mais nítida. Portanto, deve colocar-se o sal na parte mais quente da chama e deve-se também utilizar colheres diferentes para cada uma das amostras de sais, para evitar a presença de impurezas. Portanto, tinha que ser a opção C. Vamos passar para o exercício 2. O teste de chama, ainda corretamente realizado, apresenta várias limitações na identificação dos elementos químicos em amostras de sais. Indica uma dessas limitações. Portanto, o teste de chama tem algumas limitações. Por exemplo, tem que se utilizar uma amostra onde existe uma grande concentração dos cations do sal que nós queremos observar a chama, portanto, não resulta para baixas concentrações de cations. Também, o brilho de cada uma das cores de cations diferentes não é sempre o mesmo. Há cations que conferem um brilho mais intenso à chama do que outros, como é, por exemplo, o exemplo do cation sódio, Na+, tem um brilho amarelo muito intenso, o que faz com que, quando existe impurezas de íons sódios em outros sais, a cor destas impurezas dos íons sódio mascara a cor do cation que nós queremos observar. E, portanto, a presença de impurezas também é uma limitação no teste de chama. Vou pôr que a presença de impurezas pode mascarar a cor do cation que queremos observar. Outra limitação do teste de chama é que não permite distinguir elementos que tenham cores de chama, que originem cores de chama semelhantes. Portanto, não consegue distinguir esses elementos. Portanto, podemos dizer que não permite distinguir elementos que originam cores de chama semelhantes. Exercício 3. O nitrato de cobre 2 é um sal formado pelos íons cobre 2, CO2+, e pelo nitrato, NO3-. Realizando o teste de chama com este sal, observa-se que a chama adquire uma cor verde característica do cobre. A cor observada deve-se à emissão ou absorção de radiação, portanto, nós observamos a cor, observamos a radiação visível, portanto, isto tem que se dever à emissão de radiação. Associada a transições eletrónicas para níveis de energia inferiores, portanto, há emissão de radiação quando o elétron transita de níveis de energia superiores para níveis de energia inferiores, desce ao longo dos níveis de energia.
Portanto, a opção correta tinha que ser a opção D. Vamos passar para 3.2. Colocaram-se algumas gotas de uma solução aquosa de nitrato de cobre 2 de cor azul em cada uma de 3 cavidades de uma placa de microanálise. Em seguida, em cada uma das cavidades colocou-se um pequeno pedaço de metal, chumbo, zinco e prata, imerso na solução de nitrato de cobre. Os resultados obtidos encontram-se na tabela seguinte. Portanto, na cavidade onde foi colocado o pedacinho de chumbo, formou-se um depósito avermelhado e ficou com a solução de nitrato de cobre ficou com uma cor azul menos intensa. Os resultados observados com o pedacinho de zinco foram exatamente os mesmos, mas os resultados observados na cavidade de onde se colocou um pedacinho de prata foram diferentes, não se observou qualquer alteração. Estes resultados permitem concluir que o poder redutor tal é maior que tal, o poder oxidante tal é maior que tal. Então vamos lá ver o que é que aconteceu aqui. Podemos ver primeiro o que é que aconteceu entre o pedacinho de chumbo sólido e os íons cobre em solução. O que aconteceu foi que os átomos de chumbo reagiram com os íons cobre em solução e o que aconteceu foi que o íon cobre oxidou o chumbo. Portanto, como o íon cobre oxidou o chumbo transformou-se em íon chumbo e o cobre reduziu-se a cobre sólido. E, portanto, houve uma diminuição da cor azul porque houve uma diminuição na concentração de íons cobre, que são os íons cobre que dão a cor azul à solução, e o depósito avermelhado que se depositou no fundo da cavidade. Era o cobre sólido que se formou. O que é que nós podemos concluir aqui? Podemos concluir que o íon cobre conseguiu oxidar o chumbo. Então eu posso dizer que o íon cobre 2+, tem maior poder oxidante que o íon chumbo. E também posso concluir que o chumbo conseguiu reduzir o cobre, porque ao oxidar-se, o chumbo ao oxidar-se reduziu, cedeu os seus eletrões ao cobre 2+, que se reduziu. Então, como o chumbo conseguiu reduzir o cobre, eu posso dizer que o chumbo tem maior poder redutor que o cobre. Vamos analisar agora a reação entre o zinco metálico e os íons cobre. O resultado foi o mesmo, o que significa que o zinco sólido também reagiu com os íons cobre, o que significa que o íon cobre conseguiu oxidar o zinco sólido e, portanto, o zinco oxidou-se e transformou-se em íons zinco aquosos e o íon cobre reduziu-se a cobre sólido que se depositou no fundo da cavidade. E, novamente, a diminuição da cor azul deveu-se à diminuição da concentração dos íons cobre 2+ em solução. Então, eu aqui também posso concluir que o íon cobre 2+ tem maior poder redutor oxidante, que o íon zinco 2+. E como o zinco conseguiu reduzir o íon cobre, eu posso dizer que o zinco tem maior poder redutor que o cobre. E finalmente, na terceira cavidade,
colocou-se um pedacinho de prata metálica em contacto com a solução onde tínhamos íons cobre dissolvidos e não se observou qualquer alteração, o que significa que os íons cobre não conseguiram oxidar a prata, é um metal resistente. Então, se os íons cobre não conseguiram oxidar a prata, eu posso dizer que os íons prata têm maior poder oxidante que os íons cobre. E também posso pensar que a prata não conseguiu reduzir os íons cobre, o que significa que a prata tem menor poder redutor que o cobre, logo o cobre tem maior poder redutor que a prata. Então, agora vamos lá ver qual era a opção que estava correta. Na A, estes resultados permitem concluir que o poder redutor do zinco é maior que o poder redutor do chumbo. Estão a comparar o poder redutor entre o zinco e o chumbo, porque nós com estes resultados não podemos concluir nada em relação ao poder redutor relativo destes dois metais. Podemos compará-lo com o do cobre, mas entre eles não podemos comparar com base nestes resultados. O poder redutor da prata é maior que o poder redutor do cobre. Falso. Nós vimos que o poder redutor do cobre é que era maior que o poder redutor da prata. A prata não conseguiu reduzir o íon cobre, logo o poder redutor da prata é menor que o poder redutor do cobre. Esta afirmação é falsa. O poder oxidante do íon cobre é maior que o poder oxidante do íon chumbo. Realmente, nós vimos que o íon cobre conseguiu oxidar o chumbo, logo o íon cobre tem maior poder oxidante que o íon chumbo. O poder oxidante do íon cobre é maior que o do chumbo. A C está correta. Vamos ver a opção D. O poder oxidante do íon zinco é maior que o poder oxidante do íon prata. Ora, nós vimos que o íon prata tem maior poder oxidante que o íon cobre. E o íon cobre tem maior poder oxidante que o íon zinco. Logo, o íon prata tem maior poder oxidante que o íon zinco, que o cobre. Isto era ao contrário. O íon prata é que tem maior poder oxidante que o íon zinco. Só a C é que estava correta.